Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. A parábola dos porcos assados. Certa vez aconteceu um incêndio num bosque onde havia alguns porcos, que foram assados pelo fogo. Os homens, acostumados a comer carne crua, experimentaram carne assada e acharam deliciosa. A partir daí, toda vez que queriam comer porco assado, incendiavam o bosque, até que descobriram um novo método. Mas o que eu quero contar é o que aconteceu quando tentaram mudar o sistema para implantar um novo. Fazia tempo que as coisas não iam lá muito bem. Às vezes os animais ficavam queimados demais ou parcialmente crus. O processo preocupava muito a todos porque, se o sistema falhava, as perdas ocasionadas eram muito grandes. Milhões eram os que se alimentavam de carne assada e também milhões os que se ocupavam com a tarefa de assá-las. Portanto, o sistema simplesmente não podia falhar, mas curiosamente, quando mais crescia a escala do processo, mais parecia falhar e maiores eram as perdas causadas. Em razão das inúmeras deficiências, aumentavam as queixas. Já era um clamor geral a necessidade de reformar profundamente o sistema. Congressos, seminários e conferências passaram a ser realizados anualmente para buscar uma solução. Mas parece que não acertavam o ajuste do mecanismo. Assim, no ano seguinte, repetia-se os congressos, seminários e conferências. As causas do fracasso do sistema, segundo os especialistas, eram atribuídas à indisciplina dos porcos, que não permaneciam onde deveriam, ou à inconstante natureza do fogo. Tão difícil de controlar. Ou ainda as árvores excessivamente verdes, ou a umidade da terra, ou o serviço de informações meteorológicas que não acertava o lugar, o momento e a quantidade de chuvas. As causas eram, como se vê, difíceis de determinar. Na verdade, o sistema para assar porcos era muito complexo. Fora montada uma grande estrutura, maquinário diversificado, indivíduos dedicados exclusivamente a acender o fogo, incendiadores que eram também especializados, incendiadores do norte, do oeste, etc., incendiadores noturnos e diurnos, com especialização matutina e vespertina, incendiador de verão e de inverno. Havia especialista também em ventos, os anemotécnicos, havia um diretor-geral de assamento e alimentação assada, um diretor de técnicas ígneas com o seu conselho geral de assessores, um administrador geral de reflorestamento, uma comissão de treinamento profissional em porcologia, um Instituto Superior de Cultura e Técnicas Alimentícias, escuta, e o Burel, orientador de reforma ígnea cooperativas. Havia sido projetado e encontrava-se em plena atividade a formação de bosques e selvas de acordo com as mais recentes técnicas de implantação, utilizando regiões de baixa umidade e onde os ventos não soprariam mais que 3 horas seguidas. Eram milhões de pessoas trabalhando na preparação dos bosques que logo seriam incendiados. Havia especialistas estrangeiros estudando a importação dos melhores árvores e sementes, o fogo mais potente. Havia grandes instalações para manter os porcos antes do incêndio. Desculpa, gente. Além de mecanismos para deixá-los sair apenas no momento oportuno. Professores especializaram-se na construção dessas instalações, pesquisadores trabalhavam para universidades, a fim de que os professores fossem especializados na construção de instalações para porcos. Fundações apoiavam os pesquisadores que trabalhavam para universidades, que preparavam os professores especializados na construção das instalações para os porcos, e etc. As soluções que os congressos sugeriam eram, por exemplo, aplicar triangularmente o fogo depois de atingir a determinada velocidade do vento, soltar os porcos 15 minutos antes que o incêndio médio da floresta atingisse 47 graus e posicionar ventiladores gigantes em direção oposta ao vento, de forma a guiar o fogo para outro lado. Não é preciso dizer que os poucos especialistas estavam de acordo entre si e que cada um embasava suas ideias em dados e pesquisas específicos. Um dia, um incendiador categoria AB, SODMVCH,
ou seja, um acendedor de bosques especializado em sudoeste diurno matutino com um bacharelado em verão chuvoso, chamado João Bom Senso. Resolveu dizer que o problema era muito fácil de ser resolvido, bastava, primeiramente, matar o porco escolhido, limpando e cortando adequadamente o animal, colocando, então, numa armação metálica sobre brasas, até que o efeito do calor e não as chamas assasse a carne. Tendo sido informado sobre as ideias do funcionário, o diretor-geral de assamento mandou chamá-lo ao seu gabinete e, depois de ouvi-lo pacientemente, disse-lhe: tudo o que o senhor disse está muito bem, mas não funciona na prática. O que o senhor faria, por exemplo, com os anemotécnicos, caso viéssemos a aplicar a sua teoria? Onde seria empregado todo o conhecimento dos acendedores de diversas especialidades? Não sei, disse o João. E os especialistas em sementes e as árvores importadas? E os desenhistas de instalações para porcos com suas máquinas purificadoras automáticas de ar? Não sei. E os anemotécnicos que levaram anos especializando-se no exterior e cuja formação custou tanto dinheiro ao país? Vão mandá-los limpar porquinhos? E os conferencistas e estudiosos que ano após ano têm trabalhado no programa de reforma e melhoramentos? O que faço com eles? Se a sua solução resolver tudo, hein? Não sei, repetiu João, encabulado. O senhor percebe agora que sua ideia não vem ao encontro daquilo de que necessitamos? O senhor não vê que, se tudo fosse tão simples, nossos especialistas já teriam encontrado a solução há muito tempo? O senhor com certeza compreende que eu não posso simplesmente convocar os anemotécnicos e dizer-lhes que tudo se resume a utilizar brasinhas sem chamas. O que o senhor espera que eu faça com os quilômetros e quilômetros de bosques já preparados, cujas árvores não dão frutos e não têm folhas para dar sombra? Vamos, diga-me. Não sei, senhor. Diga-me. Nossos 3 engenheiros em porcopirotecnia. O senhor não os considera personalidades científicas do mais extraordinário valor? Sim, parece que sim. Pois então, o simples fato de possuirmos valiosos engenheiros em porcopirotecnia indica que nosso sistema é muito bom. O que eu faria com indivíduos tão importantes para o país? Não sei. Viu? O senhor tem de trazer soluções para certos problemas específicos, por exemplo, como melhorar as anemotécnicas, atualmente utilizadas como obter rapidamente acendedores de oeste, nossa maior carência, ou como construir instalações para porcos, com mais de 7 andares. Temos de melhorar o sistema e não transformá-lo radicalmente, o senhor entende? Ao senhor falta-lhe sensatez. Realmente, eu estou perplexo, respondeu João. Bem, agora que o senhor conhece as dimensões do problema, não saia dizendo por aí que pode resolver tudo. O problema é bem mais sério e complexo do que o senhor imagina. Agora, entre nós, devo recomendar-lhe que não insista nessa sua ideia. Isso poderia trazer problemas para o senhor no seu cargo. Não por mim, o senhor entende. Eu falo isso para o seu próprio bem, porque eu o compreendo. Entendo perfeitamente o seu posicionamento, mas o senhor sabe que pode encontrar como superior menos compreensível, não é mesmo? João, bom senso, coitado, não falou mais nada. Sem despedir-se, meio atordoado, meio assustado com a sua sensação de estar caminhando de cabeça para baixo, saiu de fininho e ninguém nunca mais o viu. Por isso é que até hoje se diz que, quando há reuniões de reforma e melhoramentos, que falta é o bom senso. Bom, enquanto eu estava lendo, é um texto bem grande, eu estava refletindo toda essa situação a respeito da educação e a respeito do país, né? Mas como o canal é voltado para a educação, então vamos para o lado da educação. Mas se a gente for ver, o paralelo é idêntico, né? O que eu falar sobre a educação, vocês levem isso para o lado da política também, apesar de eu não citar nada a respeito de política. Mas vamos lá. O texto está dizendo o seguinte: para assar um porco para sua alimentação, as pessoas primeiro foram destruindo
tudo que elas encontravam em volta. Foram dificultando o processo à medida que colocaram um monte de especialistas, áreas, setores, foram fazendo com que algo que fosse simples, fácil, se tornasse burocrático. Sabe aquela coisa assim? Eu vi foto, eu tive a oportunidade de conhecer uma professora, que ela já estava beirando os seus 80 anos, por aí, e ela foi da época daquelas salas, aquelas escolas multidisciplinares, multisséries, ou seja, aquele mesmo galpão, a mesma professora, pegava uma turma de 30 a 50 alunos, cada qual na sua série, no seu ano. E a mesma professora naquele galpão, naquele mesmo espaço, com aquelas 40, 50 crianças, ela dava lição para cada um único. Ela não dava uma lição para todos, ela dava uma lição para cada um. Quando eles começavam a atingir a mesma, como que eu posso dizer, o mesmo grau, né? Que eles conseguissem caminhar juntos, aí sim ela ia fazendo as sondagens, as avaliações, ia separando em grupos, de acordo com a competência, a habilidade daquelas crianças da época. Que não era visto isso em ficha para preenchimento, que não era visto isso através de uma professora especialista, que não era visto através de um coordenador, de um diretor, de um vice-diretor, de um supervisor, de um secretário de educação, de um prefeito que vai para um outro setor de secretaria de educação a nível estadual, que vai para o governador, que vai para outro nível de secretarias e ministros a nível de Brasil, né, a nível de país, e que chegasse até o presidente da República. O que ela fazia era ela e os alunos dela. Não tinha burocracia nenhuma. E ali, ela e os alunos, ela conseguia desenvolver os seus alunos numa tranquilidade, numa paz, porque era ela e o aluno. No máximo, quem se envolvia nesse processo era a família do aluno. No máximo. E dava tudo certo. Então nós vamos fazer aqui, que nem o João da história. Vamos dar pitaco para que a educação quebre todos os setores, todas as salas, os departamentos, os especialistas, os projetos, e vamos pegar cada professora para que ela dê a aula sozinha ali, sem burocracia nenhuma. Lógico que nessas condições dessa professora que eu estou dizendo, é na época de interior. Era numa época bem primitiva, que não tinha condições de um prédio com 4 salas de aula e 4 professoras. Nos dias de hoje, seria muito bem possível uma escola com um diretor, com um coordenador, mas se tivesse bastante escolas, né? Porque tem escola que tem um diretor, 3 vice-diretor, 3 coordenador, e é tanta papelada que tem que fazer, é tanta burocracia que tem que entregar para a Secretaria de Educação, é tanta ficha disso, ficha daqui, até Bolsa Família, que é programa de governo, passa pela escola. Se a criança tem que ir para um psicólogo, um psiquiatra, um neuro, um fono, tem que passar pela escola. A escola acaba abraçando tudo para ela. E as prefeituras, principalmente, aproveitam das escolas municipais como ponto de apoio político. Então, se é do interesse daquele prefeito, daquela prefeita, pegar aquela escola e desenvolver ela, porque o público em volta da escola é o seu eleitor, aí a escola caminha. E caminha do jeito que aquele governante quer. O professor acaba quase que perdendo a sua autonomia, o direito de cátedra. Então eu vi dentro desse texto que dá para se fazer coisas maravilhosas dentro da simplicidade, sem burocracia. Vocês já viram quantas pessoas têm envolvida na educação? E cada vez está aumentando, né? Porque agora estão chegando aí os que são inclusão. Eu dei aula mais de 32 anos numa sala de aula. Eu sei que o aluno em inclusão, ele tem o direito, sim, à sua inclusão social. Essa inclusão a gente não pode tirar dele de forma alguma. Ele tem direito à inclusão social, ele precisa da inclusão social. E as pessoas precisam compreender
as deficiências para que se tornem mais humanas. Então, essa inclusão, esse envolvimento social com uma pessoa que tem deficiência, com o que não tem, é primordial. Mas é um crime, no meu ponto de vista, colocar um aluno que tem deficiência de atenção, que tem um comportamento agressivo, que tenha a sua limitação demais, inclusive para ir num banheiro, não tem autonomia para fazer um xixi no banheiro. O professor tem que levar ele para poder fazer xixi. Às vezes o órgão da criança, como eu peguei um garoto de 14 anos, o órgão do menino era um órgão de adulto. Como que eu ia no banheiro para segurar para ele? Ele não tinha autonomia nenhuma com as mãos. Então, assim, tem casos que são colocados dentro da escola que complicam o processo. Aí agora, vamos lá, coloca essas crianças que são inclusão na escola de qualquer jeito, o professor tem que se virar, mesmo que ele não tenha especialidade. Tá. E, no final das contas, a família começa a perceber que foi um crime o que fizeram, né, de deixar dentro da escola, porque aí começa aquelas cobranças. Ah, se for pro meu filho ir pra escola e ficar lá jogado num canto, melhor que ele fique em casa. Aí você vê na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente que está dizendo que o pai e a mãe é obrigado a colocar na escola, senão eles respondem processo. Aí a família vem na porta da escola e fala, mas eu não quero o meu filho jogado de lado. Só que aquele Joãozinho que a família tem, chega na sala de aula e chuta a carteira, ele gospe na professora, ele bate nos colegas, ele morde, ele machuca, porque é a forma que ele tem naquele momento de se comunicar. Porque ainda não foi dado para ele a instrução real da sua educação. Então isso não é inclusão social. Isso não faz bem para ninguém, nem para quem está fazendo parte do processo de inclusão ou deficiente, e muito menos aqueles que são tidos como regulares, que estão sofrendo agressões, que estão sofrendo ali o seu tempo de estudo, esperando a professora colocar o Joãozinho no banheiro e voltar, esperando a professora ter que fazer o Joãozinho se acalmar depois que ele sai da rotina, porque senão ele vai sair agredindo todo mundo na sala de aula. Ou seja, o professor perde mais da metade da aula dando atenção para um, enquanto os outros 30 ficam sem professor. Colocaram professores especialistas no ensino fundamental 1. Para quê? Porque tem escola que não tem quadra. Então, o fundamental 1 é mais brincadeira. A professora não pode dar brincadeira? Pode. São brincadeiras, são jogos, mas são coisas assim suave que a professora pode dar. Mas aí eles querem introduzir, quanto antes, melhor, os jogos para poder mandar, a criança se desenvolve, a gente já fica de olho quem é atleta aqui, quem sabe daqui já não sai um Ronaldinho Gaúcho, né? Então, enfia pessoas ali para poder trabalhar com a professora de ensino fundamental. Muitas vezes o professor de educação física é um cara que brinca demais, que se pega um professor de fundamental mais rigoroso, mais disciplinado, a criançada vai para a aula desse professor, quando volta, a sala de aula cai, até o professor colocar ordem de novo na sua sala devido àquela educação física que foi muito movimentada, perde-se aula. E no processo ensino-aprendizado de alfabetização, não pode ter quebra, não pode. Tem que ter uma regra, tem que ter uma disciplina, tem que ter concentração. Por mais que tenha jogos, brincadeiras, teatro, dança, música, é voltado para a alfabetização. A professora da sala sabe o que ela está fazendo, no contexto que ela precisa para alfabetizar. E quando tem especialistas, educação, a artes ou educação artística, porque cada hora muda o nome, e educação física, depende dos professores que são incluídos nessa sala de aula dessa professora de Fundamental 1, vira uma bagunça a sala dela. Graças a Deus, assim que chegava o especialista na minha sala, eu falava, olha, eu sou disciplinadora. Na sua quadra, na sua aula, professor de arte, beleza, vocês vão fazer o que quer. Só que eu deixei a sala quieta, disciplinada. Quando eu voltar, eu quero pegar a sala disciplinada também. Então, eu sempre coloquei até os próprios professores no limite daquilo que eu trabalho. E eles sabiam que se viesse bagunçado, eles iam ter que arcar com isso. Né? Então, assim, existia o respeito. Mas tem professor que não respeita, tem professor que vai simplesmente fazer esse problema seu. Ó, já dei minha aula, tá aqui, ó, agora você se vira. Ou seja, complicando o processo. O processo de alfabetização não é um processo fácil. Todo mundo fala assim, imagina, qualquer analfabeto dá aula para analfabeto. Não é assim, não. Eu falei aqui outro dia, às vezes para pegar num lápis, no primeiro dia de aula, o aluno pega no lápis assim e fica...
que eu faço com isso? Eu tô com medo, professora. Então, até você falar para ele o lápis não morde, pode pegar, pode usar. Se errar, não tem problema, você apaga, existe a borracha para isso. Nossa, é um processo longo. Você perde o primeiro bimestre todinho orientando o aluno a utilizar caderno. Já começa por aí, que eles escrevem tudo que é lugar, menos na linha. Então não é um processo fácil. E aí vem gente e vai complicando o processo. Vamos colocar especialista, o coordenador vai lá e lança um projeto que ele quer brilhar, não é que é necessário. Né? O vice-diretor quer tirar fotinho, quer estar junto para poder ver o progresso nos mapas. Aí começa a dar um monte de papel. Agora estão na onda de não é papel mais. Agora você tem que entrar lá na internet e tem as plataformas. Agora virou uma moda de plataforma. O professor não dá mais aula. Larga o aluno de lado e fica preenchendo plataforma. O Joãozinho, ele é super ativo, ele é um bom menino, mas ele xingou a Mariazinha e tem que fazer relatório. Tem que ficar colocando as notas. O diretor tem que ficar de olho nessas planilhas, porque se o Joãozinho estava com 5, ele foi para 4, por que ele foi para 4? A gente fazia isso em reunião pedagógica, a gente fazia isso em reuniões de professores, no HTPC, ou então numa reunião de pais. Agora não, você joga na plataforma, o diretor entra lá a hora que ele quiser, o coordenador entra a hora que quiser, ele vai acompanhando ali, se ele quiser. Ou se eles nem olharem, fica ali. E o professor perdeu um maior tempão de fazer aquilo ali para não dar aula. Porque o professor não tem tempo para dar aula, ele tem que fazer planilha. Ele tem que ficar entrando nessas plataformas, complicando o processo ensino-aprendizado do aluno. E aqui a gente não está falando de assar um porco. Era coisa mais simples. Acende a fogueira, coloca lá, deixa o carvão ficar quentinho, joga o porco lá, limpinho. Escolhe o porco que você vai fazer e faz ele. Um de cada vez. Mas eles querem o quê? Aprovar 40 alunos de cada sala. Eles não querem que um aluno aprenda. Eles querem que os 40 saiam aprovados. Não importa como. Então a prefeitura, ela deu funcionários, né? Tem o que vai lá ser babado excepcional para ir no banheiro. Agora tem, né? Eu não sei, eu aposentei há 2 anos, diz que agora tem. Diz que agora tem uma sala em cada escola que é para a turma dos especiais. Então fica 2 mulheres lá dentro, ou 2 homens, 2 funcionários, com psicopedagogia, que é a mesma coisa de um professor, não é muita diferença. Pedagogia para psicopedagogia só estuda um pouco mais a questão neurológica. É a única diferença que tem. Mas não é especialista em deficiência. Não é um clínico, é um professor. Aí coloca um cara desse sentado lá na salinha, fica lá esperando, qual é o próximo, qual é o próximo, e vai na sala dele um de cada vez. Aí ele olha, tá diagnosticado aqui como déficit de atenção. Tá diagnosticado aqui, esse daqui tem um autismo leve. Para isso. Mas e aí, o que eu faço com ele? Eu ainda não sei. Não mandaram material. Eu acabei de me formar, eu tô me especializando. Vocês entendem como é que é? Aí precisa de alguém para especializar esses caras, para fazer cursinho de capacitação para esses caras. Aí a prefeitura investe em palestrante, investe em especialistas de fora, que dão aula em faculdade para poder vir dar uma especialização para essa turma. Investe em pessoas que vão chamar todos os professores de tempos em tempos para poder dar aula para esses professores. Essas aulas são aulas furadas, teoria, que na prática ninguém sabe, ninguém viu o resultado ainda. Porque é tudo muito novo. Não, porque está sendo implantado um negócio sem planejar. O que o João falou aqui? Se você quer que as coisas dêem certo, planeja. Escolhe o porco, limpa o porco, coloca ele para assar, prepara a brasa. Planejamento. Agora não tem planejamento nenhum. Vamos, coloca isso, coloca aquilo, tenta isso, tenta aquilo e vai. Tanto na área da educação como na área da política governamental, é a mesma coisa. Sem uma administração séria, sem algo que seja simples, que seja, né, o alvo é esse aqui, eu vou fazer por esse, as coisas não dão certo. Vai aprovar um monte de aluno numa situação como essa, cheia de especialista,
cheio de plataforma, de avaliações, vem a avaliação do governo federal, vem a avaliação do governo estadual, vem a avaliação do governo da municipal, vem a avaliação do professor, mas no final das contas vem um supervisor no final do ano lá na sala de aula e fala assim, nossa, você vai aprovar 12 numa sala de 30? É muito. Ué, mas só 12 que aprenderam? No meio desse processo todo eu ainda consegui 12. Não, mas não pode, porque tem que ter vaga para outros alunos. A sala desse ano, que é segundo ano, o ano que vem precisa de um terceiro ano, precisa sala para eles. Se você reprova, como é que eu vou levar essa turma para lá? Não se empenham em abrir novas escolas, não se empenham em abrir novas salas de aula, mas se empenham em encher de gente, que são os verdadeiros cabides de emprego, aonde a educação está transbordando de gente dentro dela, que não funciona para nada. Desculpa, mas essa é a realidade brasileira. A nossa educação é uma porcaria. Porque não tem seriedade, porque não tem planejamento, porque não tem gente que de fato pense no que é o principal disso tudo, a criança. Enquanto autoridades não pensarem na criança, e nunca vão pensar mesmo, porque quanto mais burrinho a gente tiver, isso eu escutava quando eu era criança, eu escutava meu professor falar, quanto mais burrinho tiver, melhor, porque eles conduzem melhor a sociedade, que não pensa, que não briga pelos reais direitos que tem. Porque vai uma mãe na porta da escola e briga, eu quero vaga para o meu filho. Tudo bem, bota teu filho dentro da escola, tem 40 crianças naquela sala de aula, o seu filho vai ser 41. Na sala de aula que o seu filho está indo, não tem uma cadeira para ele. Então a gente reza, pede a Deus que nunca venha os 40, porque aí ele vai ter onde sentar. A sala está transbordando de aluno, a professora é uma só. A educação do seu filho não vai ser de qualidade. Mas se você for na escola que tem próximo da sua casa, mesmo que ela não seja aquela escola dos seus sonhos, lá tem 20 cadeiras vagas. Tem a mesma professora que daria aula nessa que você está querendo, é a mesma professora que está lá. Se ela não for tão boa quanto essa, basta você reclamar, porque aí você está no seu direito de falar, professora, não está dando aula. Mas tem pais que querem a determinado lugar, por capricho, porque escuta os outros falando assim, essa escolinha é tão boa. Eu trabalhei numa escola que só tinha nome. Todo mundo ficava, nossa, essa escolinha é tão boa, nossa, essa aqui é a melhor escola que tem. É a escola da prefeitura. A escola da prefeitura tinha a minha, tinha mais 2 ou 3 aqui na mesma área. Se a escola não caminha como a minha caminhava, ou pelo menos pensavam que caminhava, é simples. Aí você está no seu direito. Peraí, por que a professora não está dando aula direito? Por que a diretora não está vindo bater o cartão dela? Por que não está tendo merenda boa? Aí é uma questão que o pai e a mãe têm que entrar em ação e questionar. Mas ficar nesse papo assim de que tal escola é boa, tal escola é ruim, isso daí não existe. Escola estadual, todas são estaduais, são do governo estadual, é obrigação dele. E os pais têm que ir atrás dos direitos que lhe cabe. Escola municipal, você tem que ir atrás da secretaria municipal. E ir atrás dos seus direitos, que lhe cabe, naquele lugar. Às vezes vinha pai e falava assim, tem professor que falta demais. O professor tem direito à falta, ele pode dar atestado se ele ficar doente, se ele precisar fazer uma cirurgia. Agora aí que tá, o professor tem direito de faltar. E a escola tem o dever de arrumar alguém para ficar no lugar daquele professor. O aluno não pode ficar sendo dividido entre salas, o aluno não pode ser dispensado, mas o processo é esse. Quanto mais relaxado a coisa for, mais gente envolvida, mais bagunça é, ninguém percebe quais são os seus direitos, seus deveres. E nisso aí o processo se perde. E qual é a ideia? Do processo se perder. Quanto mais gente perdida no meio do processo, melhor para ser conduzido pelo Supremo, né? Pelo cara que está do lado alto. Então, o que nós temos que acordar com um texto como esse? Trabalhar com alunos, trabalhar com família, trabalhar em reunião de professores, reunião com os supervisores. Que não adianta ter tanta gente, que não adianta cada um querer um jeito, não adianta querer que o processo saia tudo redondinho. Terminou o ano, 30 alunos do segundo ano vão passar para o terceiro ano. 30 alunos do primeiro ano já vão para essa sala do segundo ano. Não é assim. Não vai acontecer isso nunca. Nem no meio da bagunça e nem no meio organizado. Redondinho, redondinho não, porque cada um é um. A gente está falando de aluno, de vida. Assim como a gente está falando de cidadão, cada um é um.
Cada um é de um jeito, não vai ficar tudo redondinho igual homogêneo, nunca. Mas o mínimo de pessoas envolvidas em determinado setor ajuda bastante. Agora não, enxerta de gente, enxerta de setor, e área, e a disciplina, e não sei o quê. Quando eu fui para a quinta série, quando eu era aluna, saí da quarta série e fui para a quinta série, eu tomei um tombo, gente. Porque você sai de uma professora que dá matemática, português, história, geografia, ciências. Você fazia uma aula de arte ou outra no meio das disciplinas. Então não tinha arte e educação física separado. Era no meio. Então eu tinha teatro, dança, jogos, brincadeira no meio dessas 5 disciplinas que eu tinha. Aí você vai lá pro Fundamental 2, chega lá na quinta série, a época o nome era série. Aí vem português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, inglês. Aí tinha além de ciências, tinha uma outra que era parecida com ela. Era uma vertente dela, que a gente fazia aula prática. As ciências era a teoria, e tinha uma outra que levava a gente para fazer as aulas práticas. Ou seja, eu tinha 9 professores. De 5 foi quase que dobrou. E aí? Como é que você se vira isso na cabeça assim, ó, de repente? Para que complicar tanto? O Fundamental 2, ele é uma extensão do Fundamental 1. Não tem tanta diferença de conteúdo. Esmiuça aquilo que o Fundamental 1 falou. Que o próprio professor do Fundamental 1 poderia ser dividido o quê? Em 5 disciplinas. Também lá na frente, continuava com as 5 disciplinas e incorporava as disciplinas no Fundamental 2 dentro dessas 5. E ainda assim tem que ter um curso, tem que ter uma capacitação para que os professores, porque eles estavam acostumados com um professor só, daquele jeito do professor. Aí vai e pega 9 professores, cada um de um jeito. Imagina, a indisciplina que não fica. Na minha época não ficava, porque a gente tinha medo, não era nem respeito, era medo de professor. Hoje não tem nem medo nem respeito. Então vai para uma sala onde... E aquelas escolas então que mandam o aluno sair da sala. Ah, é aula de geografia, vai para a sala 1. Ah, é aula de matemática, vai para a sala 5. O aluno fica andando na escola, com a mochila nas costas, aquela zorra total. Então, quanto mais a gente complica o processo, é justamente para que o resultado não saia. Conseguem entender isso? O porco não era assado aqui na história, porque era tanta coisa envolvendo o assar o porco que ele não assava. Não saía bom. Saía totalmente errado o negócio. E o nosso sistema educacional é esse. Quanto mais gente, quanto mais coisas eles inventam, é justamente para sair o contrário do que se espera. Ah, vai colocar um especialista agora na escola. Ele vai ajudar com os autistas. Não vai, não. Ah, Patrícia, você está sendo pessimista. Não estou sendo, não. Estou sendo realista. Não vai ajudar. Então, o que podia fazer com o pessoal de inclusão, por exemplo? O pessoal de inclusão, eles têm direito à inclusão social, volto a falar. Mas eles não têm condições de aprender com o sistema educacional de um aluno regular. É completamente diferente. Entrem em qualquer site na internet e procurem a APAE. Vê o trabalho maravilhoso que a APAE faz. Nunca uma escola regular vai ter acesso às condições que uma APAE tem. A APAE tem material, pessoas especializadas e muito tempo de estrada. Eles já estão craques naquilo que eles fazem. Eles sabem fazer. O professor não, coitado. Ele não tem nada, mais que ele vai ter uma psicopedagogia, onde ele vai entender um pouquinho mais a parte neurológica, para quando ele vê um aluno falar assim, eu creio que esse aluno é autista, eu creio que esse aluno é síndrome de Down. Eu creio, porque ele vai também, como um professor, mandar a mãe procurar um especialista clínico para dar o laudo daquela criança. Porque o psicopedagogo não é clínico. Ele é educacional, ele só vai poder fazer o que o professor já faz, bem dizer. Orientar a mãe a procurar um tratamento. Então, nós precisamos sim que a escola seja mais simples, como aquela professorinha que eu contei, sabe? Pode ter 40 alunos numa sala de aula para uma professora, mas sem tanta pressão em cima dela, tantas coisas que ela tem que fazer, que ela seja apenas professora, que é no simples que as coisas maravilhosas acontecem. Pode ter certeza disso.